representando o Conselho Nacional do Ministério Público, doutora Isabel Porto, para 5 minutos também. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa nas pessoas do deputado João Ananias, né, o nosso conterrâneo lá do Ceará, com quem tive a oportunidade também, estando à frente da da Promotoria de Defesa da Saúde Pública e ele à frente da Secretaria de Saúde do Estado. Cumprimentar o deputado Rogério Carvalho pelo seu relatório. A gente sabe muito da dificuldade, como bem disse o deputado Osmar Terra, de fazer a consolidação de um volume grande de informações. Cumprimentar a deputada Célia, né, que nós já tivemos a oportunidade de participar em outro momento e nós percebemos a sensibilidade, né, que a trouxe para essa área da saúde, e cumprimentar a todos os demais membros da mesa. É muito honroso para nós que fazemos o Ministério Público brasileiro, né, por intermédio do Conselho Nacional do Ministério Público, estarmos aqui presentes. Estou eu, aqui o colega Marco Antônio, que é procurador de Justiça do Estado do Paraná, o Gilmar de Assis, que é promotor de Justiça em Minas Gerais, e a colega doutora Maria Roseli Peri, que é promotora de Justiça no Estado do Tocantins. E hoje, né, como todos nós, não apenas o setor da saúde, mas também o Ministério Público brasileiro, como também o Judiciário, ele tem se mostrado interessado cada vez mais naquilo que o cidadão brasileiro vai ter em relação ao seu Sistema Único de Saúde. O tão decantado SUS, que para nós parece até assim uma febre. Né? Nós que vivenciamos o nosso dia a dia, que sofremos com o cidadão, que sabemos também das dificuldades dos gestores, mas nós temos também inúmeras preocupações. E foi a par desse montante de preocupação que o conselheiro Luiz Moreira, que é representante aqui desta casa, né, aqui da Câmara Federal, que nos convidou a organizar esse grupo de trabalho para que nós fizéssemos exatamente essa harmonia, que nós trabalhássemos essa interação entre as instituições. E hoje o Ministério Público Brasileiro, além do Conselho Nacional do Ministério Público, também através do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, tem um grupo de trabalho, tem um Grupo Nacional de Direitos Humanos, em que contém uma comissão permanente de defesa da saúde. Então, é o propósito do Ministério Público estar fazendo esta interlocução, né? Nós agradecemos sempre pelo convite, deputado João Ananias, né? Foi um espaço que foi concedido ao Ministério Público, eu acho que pela primeira vez que estamos aqui debatendo as questões da saúde pública, da saúde da nossa população, e os interesses nossos são efetivamente comuns, em que pese nós termos papéis absolutamente distintos, né, dentro da Constituição e dentro de cada instituição. Então, é importante mostrar que também o Poder Judiciário, ele foi contaminado com essa preocupação. Hoje o Conselho Nacional de Justiça, né, editou, hoje não, né, a edição da resolução que determina a criação de comitês a nível de cada estado para discutir os problemas da saúde. E desses comitês fazem parte membros do Ministério Público, da Advocacia, do setor público, da administração da saúde, das secretarias de saúde, da assistência farmacêutica, e que eu espero que algum dia, né, nós cheguemos ao momento de considerar que não é o Ministério Público, não é o Poder Judiciário, o algoz, né, da área da saúde pública, com a tão decantada judicialização. Quando, na verdade, nos chega à nossa porta problemas, quer sejam eles individuais, quer sejam eles coletivos, nós temos
obrigação constitucional e institucional de dar resposta àquele cidadão e àquela sociedade. Então, nós, no cumprimento do nosso papel, nós temos que instaurar efetivamente procedimentos e nós fazemos todas as tratativas administrativas para que a judicialização não ocorra. E aqui o doutor Reginaldo, quando mencionou, ele disse que sempre nós estávamos de lados opostos no sentido que ele quis dizer, efetivamente, foi de discussão, de tratar, de procurar ajustes de conduta para uma solução que não é do Ministério Público, a solução é da administração pública, a solução é do Sistema Único de Saúde, a solução é do gestor do SUS. Então, nós temos a preocupação com relação à questão do financiamento, reconhecemos que há um subfinanciamento, mas com todas as venhas, mesmo com parcos recursos, nós também, infelizmente, temos que reconhecer que existe em alguns locais, em alguns municípios, em alguns estados, a má gestão. E não temos medo também de falar que existe isso, não é só retórica, nós temos como comprovar que existe também a malsinada corrupção. Então, quando a gente fala de incrementar recursos para o Sistema Único de Saúde, nós também temos que ter uma preocupação evidente, que é o controle, avaliação e auditoria. Nós temos que ter um sistema de auditoria que efetivamente funcione. Nós temos que ter, por parte do Poder Legislativo, uma fiscalização também efetiva para que o cidadão tenha, na verdade, o seu direito constitucional garantido. E não é só retórica quando a gente fala que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Isso não é apenas um sentido retórico, não é provérbio. É uma determinação constitucional que não pode ser desconsiderada. A lei maior é a Constituição Federal. E nós temos que trabalhar dentro dos limites da nossa Constituição, sob pena de estarmos construindo uma legislação que não seja a que o cidadão brasileiro tem direito, que não seja aquela albergada pela Constituição Federal de 88. Então, é importante, nós estamos aqui nessa parceria com esse propósito, estamos nos achegando a todas as instituições, já estivemos várias vezes, estamos sendo muito bem recebidos pelo Ministério da Saúde, estivemos já no Conselho Nacional de Saúde, já por mais de uma vez, e é esse espaço que nós estamos querendo construir, e eu acho que o deputado João Ananias, bem como o doutor Reginaldo, sabe qual é o perfil, o perfil que eu represento no meu estado, no estado do Ceará, que é o perfil dos meus colegas que fazem um grupo de trabalho da saúde coordenado pelo conselheiro Luiz Moreira. Tanto que nós teremos agora, no dia 19, uma reunião extraordinária do Grupo Permanente da Saúde, do GNDH, para discutir exatamente o decreto regulamentador da Lei 8.080 e a Lei 12.401. Nós teremos um dia todo, convidamos o Ministério da Saúde também para discutir várias vertentes em relação a todos os pontos que foram aqui tocados pelo deputado Rogério, e é nossa preocupação trabalharmos isso. Estamos também com um evento sendo organizado, só para finalizar, é muita coisa. Estamos aqui com uma proposta de seminário nacional sobre direito e saúde, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, organizados pela AGU, CNJ, CNMP, Ministério da Saúde, Fiocruz, USP Ribeirão, CPDISA e IDISA, que nós vamos tratar todas essas problemáticas que já afloraram nesse seminário de hoje. Então, é importante mostrar, deputado João Ananias, que o interesse nosso, o interesse do Ministério Público e hoje até do Poder Judiciário é cada vez mais se capacitar
para, né, termos cada dia mais ações absolutamente responsáveis, porque não podemos, né, contrariar tanto a lei como a Constituição no que diz respeito a resguardar o direito à saúde da população. Então, meu muito obrigado, estamos sempre à disposição e se a oportunidade tivermos, deputado João Ananias e deputado Rogério, né, tivermos condições de termos cópia desse relatório e alguma contribuição puder ser encaminhada pelo Ministério Público, nós estaremos à disposição. Muito obrigada, boa noite a todos. Bom, queremos agradecer a doutora Isabel e só colocando aqui, talvez por conhecê-la melhor, a sua atuação no Estado, inclusive, ela não faz à toa, ela é mestra em saúde pública, além de exercer o cargo de promotora de saúde no Estado de Ceará, ela se preparou para exercer esse cargo com conhecimento. Então ela faz isso e essa aproximação do Ministério Público aqui conosco, com o Parlamento, com o Ministério, eu acho profundamente salutar. Isso é muito importante e ela esteve com os demais representantes do Conselho Nacional do Ministério Público, estiveram aqui durante as nossas audiências, participando, inclusive, com sugestões. Antes de passar ao deputado Amauri, nosso presidente, deputado Saraiva Felipe, vai ter que se retirar, gostaria de fazer aqui, como presidente da Comissão de Seguridade Social, passo aqui ao deputado e ex-ministro Saraiva Felipe. Bom, eu queria menos entrar no mérito do relatório que foi apresentado, até porque eu não tive a oportunidade de participar antes das apresentações, eu cheguei agora, Rogério, mas achei fundamental vir aqui homenagear o trabalho dessa subcomissão, dizer da proficiência do deputado Rogério Carvalho, que conseguiu reunir tanta gente, e eu já ouvi muitos elogios ao relatório, vou querer tê-lo nas minhas mãos, parece que já está disponível no site a partir de amanhã. Espero que as outras subcomissões também, num clima assim de reunir o que eu vou chamar de todas as partes realmente interessadas no SUS. Aqui não tem ninguém, né, Mauri, que não esteja absolutamente interessado em consolidar o Sistema Único de Saúde. Eu costumo dizer que, a Érica estava me lembrando, que, por exemplo, fazermos andar a emenda 29, ela foi importante no sentido de nós removermos aí, usando até uma imagem poética, uma pedra que estava no meio do caminho. Essa pedra tinha que se mover. Tem gente que fala, olha, não, mas foi uma vitória de pirro, porque não. Não, nós vamos ter que discutir a questão do financiamento e tomara que esse passo, que essa regulamentação concluída aqui, que nesse passo que ela deu até o Senado, nós possamos abrir uma caixa de Pandora. Eu não tenho uma visão assim, fechada como a do Osmar em relação à questão do imposto na Osmar. Eu votei de acordo com o acordo que nós fizemos partidariamente, mas eu não estou fechado aqui no futuro, nós possamos pensar, e vamos ter que pensar em conseguirmos dinheiro extra para a saúde. E a gente fala, não, mas podia ao invés do trem-bala colocar o recurso da saúde. Podíamos ao invés, mas eu não estou querendo, eu acho que nós conseguimos um êxito, Rogério, e fazer esse processo andar na medida que nós despartidarizamos, nós politizamos muito, mas não partidarizamos a condução do processo. E na era do financiamento eu vou querer a mesma coisa. Nós podemos ter posições, mas eu acho que se a gente puder não partidarizar, o certo é o seguinte, Osmar, com o recurso que nós dispomos para a saúde, isso aí é uma piada. A doutora, eu sei que trabalha, ela cumpre a sua função, como ela diz, constitucional e institucional, mas com R$1,50 por habitante por dia, isso dá 400 e poucos reais, sei lá. Isso aí não paga o plano de saúde de uma mensalidade
de um plano de saúde, uma Santa Casa lá no Crato, para a senhora ter uma ideia. Não paga. Em Minas Gerais também não. Então, para fazer promoção, e fazemos até transplantes de órgãos sólidos, que só o SUS faz, a medicina dita complementar ou suplementar, os planos de saúde, os seguros, não fazem não. Só bancam transplante de córnea e transplante de rim. Dos outros órgãos sólidos recai todo o atendimento recai em cima do SUS. Atendimento de urgência e emergência, pelo menos os lugares que eu conheço no Brasil, com a equipe toda reunida, só em cima do SUS, do Sistema Único de Saúde. Eu dizia hoje cedo na Fiocruz, nós tivemos um debate no programa de televisão, o seguinte: o Brasil não vai conseguir se posicionar com um país que tem feito esforço de primeiro mundo. Nós estamos querendo ter assento no Conselho Permanente da ONU, nós estamos querendo ser a quinta economia do mundo, mas se deixarmos escapar essa bela construção institucional que foi o SUS, está faltando o azeite de recursos adicionais. Isso não significa que não haja corrupção, vazamento, que nós não precisemos melhorar a gestão. Eu fui secretário municipal, diretor de posto de saúde, secretário municipal, secretário estadual, passei pelo Ministério, já ocupei aqui secretaria, na época era geral, hoje executiva na área da Previdência, na área da saúde, e eu posso dizer o seguinte: precisamos fazer isso. Agora, eu não quero é que se isole a discussão. Não. Primeiro nós vamos resolver as questões de gerenciamento, resolver as questões de impedir os vazamentos e depois nós discutimos os recursos. Hoje está difícil em Minas Gerais, ninguém quer ser gestor na área da saúde, não, doutora. Eu estou dizendo aqui que vários prefeitos de cidades grandes, aqui o prefeito, o Rogério, desse do PT, Perugini, lá de Pouso Alegre, e o prefeito de Montes Claros, que é do PMDB, estavam em cima de mim, pela ligação com a universidade, para ver se eu conseguia importar para eles algum gestor. Eu não sei, ele está com medo, doutora, porque na verdade é o seguinte: ele não tem o recurso, ele está absolutamente cobrado, e nós, na Constituição, e acho que foi uma coisa boa que nós fizemos, nós assumimos um compromisso que está ali, a letra: a saúde é um direito de todos e nem é da sociedade, é um direito de todos e um dever do Estado. Claro que o Ministério Público está tomando isso no termo da lei, o Judiciário no termo da lei. Agora, os gestores estão apavorados, porque eles têm consciência, e eu posso dizer para a senhora, até como ministro da Saúde. Outro dia eu ouvi o ministro Alexandre Padilha, que também é absolutamente comprometido em consolidar o SUS, dizer com todas as letras: eu preciso de pelo menos 45 bilhões de reais, porque senão eu não vou reajustar tabela nenhuma. Eu conto uma história pessoal, mas acho que às vezes vale mais do que teorizar sobre isso. Eu estava no hospital, doutora, no hospital que nós temos 4 CTIs, um hospital filantrópico que atende pelo SUS. Nós tínhamos um CTI nós tínhamos... Não. Eu não estou, não, pelo contrário. A senhora não falou nada em contrário, não. Eu estou querendo que a senhora seja uma enorme aliada nossa, aproveitando a sua competência, a sua formação na área. Eu estou querendo demonstrar, pelo contrário, o que a senhora disse aqui, ai de nós se não fosse o Ministério Público provocando o Judiciário e essas cobranças sendo feitas à luz do que nós colocamos na Constituição e nas leis infraconstitucionais. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: é que do jeito que está, com os recursos disponíveis, não vai. Nesse hospital nós tínhamos quatro CTIs, um infantil, 3 de adulto. Por acaso, por um infausto, minha mãe estava internada, está velha, está com aterosclerose senil. Eu tinha que passar uma noite toda lá, Rogério, então me deram um jaleco. Sabia, eu podia circular à vontade no hospital, me deu insônia, eu fui visitar todos os CTIs. Pode ser curiosidade mórbida médica, mas eu fui fazer isso. Eu fui o infantil e o adulto. E no outro dia fiquei furioso, fui lá discutir com a direção do hospital,
que tinha o nome do paciente, o médico responsável, a idade e o convênio. Não tinha nenhum paciente pelo SUS internado lá no hospital. Eu fui discutir com a direção do hospital, eles começaram a fazer cálculo lá, bom, me provando que, bom, tem gente que vai dizer para mim, mas isso é falta de regulação, porque o Osmar lá em Santa Rosa você conseguiu fazer diferente. Mas nos grandes centros, no Rio, tá a mesma coisa, né? Tá, às vezes, num universo menor, você que é um sujeito comprometido, é da área, você conseguiu fazer um plano de salário. Porque eu acho que o problema do SUS está baseado nesse tripé. Primeiro, gestão, e aí gestão, eu coloco dentro de gestão tudo. Uma gestão eficiente, nós acabarmos com os vazamentos. Então, o outro pilar que não tem, senão é um tamborete que não vai ficar em pé. É um tamborete com 3 pés. O outro é a questão do financiamento. Para se ter uma ideia, isso aí provavelmente está no relatório do Rogério, eu estou gastando essas palavras aqui, mas olha, se nós tivéssemos só os 30% que nós tínhamos da seguridade, e presta atenção, naquela época, boa parte das pessoas aqui se lembra, para ser atendido pelo INPS ou pelo INAMPS, tinha que ter carteirinhas, tinha que estar inserido no mercado de trabalho. E terceiro, só para atenção médico hospitalar, negócio de promoção da saúde, de prevenção de imunização, nada disso, era só para fazer assistência médica hospitalar. Só esse 1/3, e eu fui o secretário nacional de serviço médico do Ministério da Previdência, na época o ministro era o Valdir Pires, esse 1/3 nós fizemos a atualização, hoje dá o dobro do que o Ministério da Saúde tem para fazer de promoção até transplante de fígado e por aí afora, o atendimento mais complexo e completo para poder fazer valer o princípio da universalidade, da igualdade, da integralidade. Então, pensa, nós temos a metade do que nós tínhamos naquela situação. Então não é um discurso assim desse assim, perdido não. Esse discurso, eu me disponho a encará-lo sobre todos os aspectos. Inclusive, se precisar, até assumo, tá bom? Se eu tiver, por exemplo, eu lamentei muito profundamente a queda da CPMF, porque nós tínhamos em mão, Osmar, um documento, para a última tentativa do presidente Lula, nós tínhamos em mão um documento em que ele se comprometia que todo o recurso da CPMF não só iria para o orçamento da saúde, como não haveria recuo de 1 centimo do que vinha do 1 centimo do que vinha da OGU, do Orçamento Geral da União do Tesouro. Assim, isso escrito pelo presidente da República. Por um voto, nós ficamos sem esses recursos que hoje, com essa movimentação maior, seguramente nos faria, pelo menos, recompor aquilo que tínhamos quando o SUS foi criado. Nós perdemos a ideia de seguridade social, que era a previdência, pensada junto com a saúde, com a assistência social, cada uma foi por um canto, e depois perdemos, ficando, na verdade, dependente de orçamento geral da União. Então, eu queria dar os parabéns ao Rogério, dar os parabéns ao João, à Érica, o pessoal do Conselho Nacional de Saúde, o pessoal que está aqui, e dizer o seguinte, eu tenho plena consciência, esse relatório vai nos ajudar muito, Rogério, porque eu sei que você dedicou carinho, você reuniu pessoas competentes para elaborar, mas se nós ficarmos quietos, nós vamos perder o SUS. Depois vai precisar de um outro presidente Obama, como nos Estados Unidos, uma luta, até agora em glória, para tentar destinar R$1 trilhão para cobrir 50 milhões de americanos. Ou se nós ficarmos sem o SUS, vai acontecer isso. Nós estamos vendo aí que até os planos de saúde já estão em conflito com os médicos, é uma confusão. E nós conseguimos construir alguma coisa, eu tive uma participação nisso, que nós não podemos e não devemos perder. Nós vamos consolidar o SUS. É só isso, e a minha palavra aqui, Rogério, é no sentido de parabenizá-lo, parabenizar a sua organização, a sua capacidade de coordenação, de nós chegarmos aqui ao primeiro relatório
dos grupos formados para discutir os setores. É o primeiro relatório que chega a bom termo. Eu, até agora, só ouvi elogios e eu quero parabenizá-lo e dizer que você vai poder contribuir agora e à frente sempre muito nas discussões da Comissão de Seguridade Social, particularmente da área da saúde. Eu pedi licença também, eu vou passar no departamento médico da terra. Bom, agradecendo ao deputado Soraya Felipe e agradecendo também a sua ajuda ao funcionamento dessa nossa comissão. Tudo que foi solicitado a Vossa Excelência anuiu com muita facilidade. Portanto, agradecê-lo de público aqui. Vamos passar ao deputado Amaury Teixeira. Eu já estou aqui que eu quero falar antes do presidente Saraiva Felipe sair. Exatamente, eu acho que grandes avanços que nós tivemos na comissão, eu tenho dito isso, o deputado Saraiva Felipe tem tido uma postura de presidente, ou seja, de liderar a Comissão da Seguridade Social, e eu cada vez me torno mais fã. E nós já tínhamos antecipado, eu e João Ananias dialogando, presidente, essa posição do senhor em relação ao financiamento, que eu acho que é correto. Se nós na comissão, cada um, começar a atirar para um lado, nós vamos quebrar a nossa unidade e perder a nossa força. O senhor tem tido uma condição brilhante e nós apostamos nessa condição para continuar obtendo vitórias da saúde pública aqui nessa casa e no Congresso como um todo. Quero parabenizar meus amigos, colegas, tenho orgulho de fazer parte dessa comissão de seguridade, Osmar, que está aqui, deputada Célia Rocha, ao contrário que muita gente imagina, tem gente nessa casa comprometida com a saúde pública, tem gente nessa casa comprometida com o trabalho e com o povo que trabalha. Nós lá na seguridade trabalhamos e essa comissão está mostrando que em pouco tempo, é claro, com a colaboração de diversos atores externos ao Congresso, mas em pouco tempo produz um relatório com fôlego desse, produz um relatório que é capaz de apontar sinteticamente caminhos a ser trilhados. Então eu quero parabenizá-los nominalmente ao presidente João Ananias, que me orgulho também de ter conhecido e me tornado amigo em tão pouco tempo, ao meu colega e amigo também, Rogério Carvalho, e a todos nós da Comissão de Seguridade. Dizer, olha, nós temos divergência, eu sou muito franco e tenho sido franco e tenho enfrentado os embates. Essa posição do presidente Saraiva Felipe é fundamental. Esse negócio de ficar dizendo aqui, tira da seguridade do trem-bala e bota lá, tira daquilo e bota ali. A base do governo, ela funciona pela orientação. Não adianta a gente ficar apontando o caminho, 10% do Senado, vamos dar pro senador, vamos dormir lá. Ora, se essa casa é fechada, imagine o Senado. O Senado é mais insensível de que essa casa do ponto de vista das pressões. Eu acho que apostar nisso corre o risco de haver uma frustração maior. Eu acho que nós temos que na comissão nos debruçar novamente. E nós tínhamos esse compromisso. O que o presidente Saraiva Felipe está dizendo aqui, nós unificamos, apesar de não concordarmos estrategicamente, nós unificamos taticamente. Vamos aprovar a emenda 29 sem a base de cálculo, vamos colocar ela no ordem do dia para depois discutir a questão do financiamento. E eu, sinceramente, eu aposto que para nós termos recursos para a saúde, tem que haver sim, e aí nós temos que enfrentar. No Brasil tem discussões, e aí não é nada em relação a pares que eu admiro e confio, como o deputado Osmar Terra, tenho absoluta confiança na sua posição, né, um aliado de primeira hora do SUS, né, e outros companheiros da Comissão de Seguridade. Mas no Brasil tem místicas, e muita mística. Se paga muito imposto, quem paga? Quem paga imposto no Brasil? Que ela chama de imposto? Quem paga tributo no Brasil? Quem paga tributo no Brasil não são os ricos. A verdade é essa. Nós temos uma carga regressiva. 54% da carga tributária é de impostos
indireto. Isso significa que quem consome produto e serviço paga. Isso significa que um pobre paga o mesmo imposto dessa natureza que um rico. A incidência sobre quem tem capacidade contributiva é muito pequena. Aí fica aqui os grandes líderes do agronegócio que não pagam tributo desse país, e ninguém tem coragem de dizer isso, não pagam, porque produzem para exportação e conseguiram emenda para imunizar a exportação de commodities agrícolas para o exterior sem nenhum tributo. Não pagam o ITR, porque o ITR nesse país é meramente simbólico. Não pagam imposto de renda, porque tem espaço do imposto de renda para fazer manobra, paga menos de que um trabalhador assalariado, e diz que não aguenta mais a carga tributária. E todos aceitam isso como manto, como dogma, sem contestação. Nada disso. Temos que inverter, na verdade, nesse país, a natureza da carga tributária. Temos que desonerar sim de tributos, mas aqueles que podem, não podem pagar. E temos que onerar e dar responsabilidade social àqueles que podem pagar. E fazer uma CSS que onere exatamente esses setores que têm capacidade contributiva e que até hoje não fez a sua parte com a sociedade brasileira. Tem como criar. Eu estou dialogando com o João Ananias, eu sou autor de um projeto CSS e de qual é relator, e nós estamos dispostos a abrir um debate nessa casa para isentar o máximo e desonerar aqueles que não têm capacidade contributiva, para compensar com alguns segmentos que tenha menos competitividade, para garantir exclusividade desses recursos para a saúde, para garantir o compartilhamento desses recursos pela União, Estado, município e descentralizando esses recursos principalmente para os municípios que são entes executores. E não adianta o Pacto Federativo no Brasil ter que ser refeito, não adianta recentralizar. Nós temos que hierarquizar sim. Não dá para fazer alta complexidade em município pequeno. Temos que hierarquizar regionalizadamente a alta complexidade. Mas não é a alta complexidade o cerne e o centro da saúde pública nesse país. É a atenção básica. E quem faz isso, a atenção básica, baixa e média complexidade nesse país se chama município. E são os entes menos dotados de recursos. E nós estamos dispostos a dotar esses entes de maior capacidade financeira para que eles executem o seu papel. Então tem muita coisa para a gente discutir, mas eu acho que a nossa comissão, Osmar, tem capacidade para fazer isso, sob a liderança do presidente Saravia Felipe, sobre a presidência dessa subcomissão de meu amigo João Ananias e a relatoria tão brilhante desse grande deputado que é o meu amigo, agora vai dizer que eu vou esquecer o nome de Rogério Tavares. A idade está chegando e às vezes os neurônios são anulados. Obrigado, deputado Amaury. Dizer que nós vamos apanhar muito, mas nós estamos aqui para isso também. Nós não temos medo de enfrentamento, desde que isso traga resultados para o Sistema Único de Saúde. Bom, inscrito agora o presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Marcos Macedo.